Eu conheço um casal que foi vítima de feitiçaria e o adversário disse que não conseguia separá-lo porque eles são uma só carne, se amam de verdade. Bom, este comentário responde a um vídeo que eu fiz, onde eu disse que recentemente eu acabei descobrindo que quando o casal se ama de verdade, o diabo ele não pode separar esse casal. Eu falei lá neste vídeo que o amor, ele é maior que tudo. Deus é amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz aí que o amor suporta tudo, né? Que o amor é a maior arma, é a maior ferramenta, né? Que existe de defesa, de combate. Então, o diabo, os demônios não podem contra o amor. E eu contei a experiência onde alguém que tem participado das orações junto comigo, o demônio queria fazer com que essa pessoa se separasse do esposo, mas não conseguiu. E o próprio demônio disse: o teu marido te ama muito, por isso você não pode ficar aqui. Ou seja, o demônio havia colocado ela em um mundo onde ela estaria solteira, numa situação onde ela está solteira. Mas por causa do marido amar tanto, o próprio demônio até disse que não conseguiu por causa disso. E veja agora este comentário, né? Onde a Maria também testemunha de uma situação que ela conhece, né? De o inimigo ter dito para esse casal, que ela se refere aí no comentário dela, de que não podia os separar, não conseguiu, porque eles se amam de verdade. Então, é exatamente o que eu argumentei naquele vídeo e que vou argumentar mais um pouco aqui. É preciso entender uma coisa. Se o diabo afastou o teu parceiro ou afastou a tua parceira, você precisa compreender, primeiro, que se Satanás conseguiu afastar, a pessoa saiu da sua vida, nunca mais voltou. Então, provavelmente essa pessoa também não tinha um amor verdadeiro, porque aquela pessoa que realmente ama, ela não vai. Se ir, ela volta, ela volta. Por quê? Porque o inimigo tenta fazer coisas, né? E numa primeira fase pode tentar dar certo, mas não prevalece, né? Visto que a gente está numa batalha espiritual. Então o inimigo vai lançando encantos, vai lançando distrações. Se for um homem, vai colocar uma mulher com espírito de promiscuidade no caminho dele para lhe separar da esposa ou lhe separar da mulher que ele realmente ama, né? Vão investindo nessa forma. Mas ele depois vai cair em si e vai voltar para a mulher que ele ama. Então não é algo que prevalece por muito tempo. Foi de vez. Não acontece isso quando realmente existe o amor por aquela mulher na vida daquele homem. E também do lado das mulheres, né? E vice-versa. Agora, existem outros casos que eu quero falar aqui que eu não abordei no outro vídeo. Que é o caso, por exemplo, quando sequestram a alma da pessoa. Mas isso acontece, Esther? Isso eu não abordei no outro vídeo, mas vou abordar aqui. Existem casos que a separação é feita da seguinte forma: o mal pega a alma do homem e aprisiona numa garrafa. E um demônio vem, começa a se fazer passar por aquela pessoa. Mas isso é possível? Oh, isso é muito possível. Isso é possível. Eu não falo de coisas teóricas aqui. Eu falo de coisas práticas que Deus já permitiu que eu visse isso na vida das outras pessoas. Eu me lembro de uma mulher que estava no meu grupo de oração e ela disse assim: o meu esposo, eu me surpreendo como ele gosta de relações íntimas. Vocês me entendem, né? Como ele gosta de relações íntimas. Até quando eu estou menstruada. Não tem dia que eu descanso. É todos os dias, mesmo menstruada. E uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse até da posição, que não é aquela posição comum, mas é aquela posição que eu vou aqui dizer, a posição dos cães. Vamos dizer assim. Vocês entendem o que eu quero dizer? A posição dos cães. Quando ela fala isso, logo o meu Espírito de Deus me testificou, não é o esposo dela. E eu falei para ele, olha, esse aí, primeiro, que gosta dessa posição, quase sempre. Segundo, que todos os dias nunca se cansa, como você está dizendo, até nos dias que nem respeita a sua menstruação. Eu disse, esse não é teu marido. Você está dormindo com o demônio. Geralmente quando a gente fala assim, coisa afrontada, algumas pessoas duvidam, né? Mas depois chegou o momento de oração, começamos a orar por outras coisas, né? Começamos a orar.
E eu comecei a orar por almas aprisionadas em algum lugar. E não é que ela mesma teve uma visão durante a oração, onde ela viu o marido preso em uma árvore, bem acorrentado, mas há muito tempo o marido cansado, preso com correntes em uma árvore, num sítio longe. E ela viu naquela visão o marido naquela situação como alguém que foi preso há muito tempo, há anos, provavelmente. E quando a oração terminou, ela mesma, olha só como é bom, ela mesma é que teve a visão, porque se fosse eu, Esther, podia dizer, como Esther falou aquilo, agora está a inventar a visão. Mas ela mesma, o Espírito de Deus deu a ela mesma para entender a situação. Então ela conta no final da oração, eu vi o meu esposo totalmente aprisionado, realmente aquele que está dormindo comigo não é meu marido. E aí veio a luz de Deus. E ela começou a ver realmente que ela estava a dormir, era um demônio. Um demônio tinha assumido o corpo do esposo dela. E isso é mais comum do que vocês podem pensar. O meu marido se comportava bem, não deixava faltar nada em casa. O meu namorado se comportava bem. Já não é ele, muitas das vezes. Já não é ele. Pegaram a alma dele, colocaram numa garrafa, aprisionaram numa floresta em algum lugar e o demônio ficou a assumir aquele corpo. É possível isso? Eu não vou detalhar aqui no meu vídeo, nesse vídeo, mas é possível sim. Lembra que Satanás entrou em Pedro e falou com Jesus, a dizer que Jesus não ia morrer, e esse tipo de coisa. Jesus disse para trás de mim, Satanás. Aquele já não era Pedro. Vocês estão entendendo? Isso é possível, mas é um assunto muito complexo do mundo espiritual que eu nem vou abordar aqui, talvez num outro vídeo. Então, é possível sim, os demônios aprisionam a alma da pessoa. Vocês estão a perceber porque as almas podem ser aprisionadas, almas podem ser roubadas, tiradas do corpo, sem que a pessoa esteja morta. Sem que a pessoa esteja morta. Porque o que determina para a pessoa morrer é a saída do espírito. Enquanto o espírito não sai do corpo, a alma pode ser feita o que for e a pessoa enquanto ainda está viva. Então, nesses casos de aprisionamento de alma, a alma foi colocada numa garrafa, por exemplo, as pessoas que dizem, aquela mulher colocou o meu homem na garrafa e ela casou-se com ele. O homem fica lá. Se ele foi colocado na garrafa, então aquele que está com a outra, então não é ele. Quem está na garrafa é a própria pessoa. Está na garrafa, está preso. Então, aquele que está aí não é ele, é um demônio que vai assumir. Por isso, você, mulher, que fez essas práticas de colocar um homem na garrafa, fica sabendo de uma coisa. Esse que está aí não é ele. Não é esse homem. Então, a única forma de separar um casal que se ama é nesses casos de roubar a alma do próprio homem. Então, mas aquele homem que está aí já a assumir papel é um demônio que está a fazer o papel no corpo daquele homem, já não é a pessoa. Fora isso, não existe uma forma do diabo separar um casal que realmente se ama. O diabo não consegue fazer isso. Quem pode fazer isso é só Deus. Eu tenho várias experiências para contar sobre isso. Quem pode fazer isso é só Deus, esse tipo de separação de pessoas que se amam. O diabo não consegue separar quem se ama. A não ser nesses casos que eu já disse, roubar a alma da pessoa, colocar na garrafa. Mas se você é uma mulher de oração, você ora, quebra isso e a pessoa volta. Volta. Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Por Jesus na linha de frente.